Américo Sucena, estamos nos aproximando do final da obra. Estamos hoje no capítulo 44 e conseguimos praticamente, pelo jeito vai continuar, de coincidirmos com o episódio no mesmo número. Portanto, hoje, episódio 44, capítulo 44 do livro Nosso Lar, e o capítulo e episódio tem o título de As Trevas. Américo, essa expressão trevas costuma assustar algumas pessoas. Essa expressão costuma assustar. E é engraçado, Orson, porque ela existe também na descrição que a gente tem do Gênesis de Moisés, logo no primeiro capítulo, né? Acho que é versículo 1 ou 2, né? Acho que é mesmo. Que as trevas se estabeleceram sobre o abismo, né? Então, parece que essas regiões elas foram estruturadas exatamente para deixar aqueles que não se comportam adequadamente assim, meio longe. E quando chega uma época em que é preciso que eles também tenham a oportunidade de renovação, que eles saiam de lá. Então, há referência a isso na obra de Chico, inclusive, que esses espíritos saíram das regiões inferiores para terem as últimas oportunidades aqui na Terra, né? Mas aqueles que são muito trevosos tinham um lugarzinho lá para eles. Pois é, amigos, iniciando, pois, o episódio desta noite, estudando o capítulo específico, conforme anunciamos, queremos saudar a vocês todos que nos acompanham toda terça-feira aqui, no nosso programa de estudos do livro Nosso Lar. E aqui estamos, pois, iniciando, lembrando o episódio anterior, em que, nos diálogos com o ministro, André, Lísias e demais colaboradores participaram ali daqueles momentos de explicações, de orientações. E André, aqui já no começo, vai demonstrar que estava muito feliz, estava diante do conhecimento novo, os valores da cultura e da sensibilidade, e principalmente estando ali com Lísias, enriquecendo aquelas alegrias da reunião, Lísias começou a dedilhar as cordas de um instrumento musical, Américo, lembrando velhas canções e melodias da terra. E André considera esse um dia verdadeiramente maravilhoso, de júbilos espirituais. Foi uma reunião na casa de Dona Laura, e o instrumento a que você se referiu é a cítara, citada pelo próprio autor do livro, o André. A cítara é uma espécie de violão, né? Mas é interessante que ele faz referência às canções e melodias da terra. Portanto, existem arquivos lá do outro lado, onde a gente tem acesso àquilo que é criado lá. Aliás, tem uma informação de Chico, que os livros, antes de serem escritos aqui, eles são escritos lá na vida espiritual, depois é que eles vêm para cá. E tem muita lógica isso, né, Américo? Porque senão há que ser preparado antes, né? Tem muita lógica isso. Exatamente. Diante desta ocorrência de harmonia que estavam vivendo, de júbilos, como ele diz aqui, ele se sente como se estivesse em pleno paraíso. Mas quando se viu a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, ele transmitiu as suas impressões, as suas sublimes impressões desse estado de felicidade. E o enfermeiro respondeu, não tenha dúvida, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. Esta frase, Américo, nos lembra as ocorrências quando pessoas que se buscam, que têm afinidade, que se amam, estão juntos. Não importa se tem vínculo consanguíneo ou não, amigos, quando se encontram e sentem o prazer de conversarem, de estarem juntos, isso realmente é um momento muito especial. Como disse o enfermeiro aqui, é o alimento do amor, André. Sem dúvida. Tem uma frase, inclusive, na sequência, que é uma síntese disso, né? Que diz exatamente o seguinte: quando numerosas almas se congregam em atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu cunhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Então, olha que informação importante, né? Qualquer reunião, qualquer atividade, pode ser até uma atividade social, mas também pode ser uma atividade na casa espírita, no trabalho, uma atividade em família.
Quando isso acontece, os pensamentos se entrelaçam e formam núcleos, porque o pensamento ele produz matéria, né? Matéria que é usada pelos espíritos, né? Porque é palpável lá para ele. Então, essas energias, essa matéria é usada, inclusive, para conforto de nós mesmos, né? Porque fica aquilo no ar, como se fosse uma coisa que você absorve sem saber exatamente de onde vem, mas vem exatamente desse entrelaçamento de pensamentos, né? Por isso que ele considera aí, na sequência, né, o problema do ambiente, o ambiente espiritual que se forma. Quando você estava comentando isso, Américo, na profundidade dessa frase, eu me lembrei também da influência do meio em que estão inseridos os homens na convivência. Um ambiente difícil criará dificuldades até de entendimento, de relacionamento. E um ambiente favorável, naturalmente, facilitará tudo, já que cada criatura, como está no texto aqui, vive daquilo que cultiva. O mais interessante, Américo, eu tenho um programa de rádio aqui em Matão, e exatamente no dia de hoje, exatamente hoje de manhã, tem uma mensagem gravada anteriormente, que ela é transmitida sempre de manhã, antes do jornal aqui da rádio, da emissora local. E esta frase que está aqui na sequência do capítulo foi a frase que eu li hoje de manhã, de uma outra lição, com outras palavras. Mas está aqui, né? Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. É uma questão de sintonia plena, de valorizar, de cultivar a tristeza, a enfermidade, ou o otimismo, a alegria, a gratidão, a disposição, Américo. Esse é um mecanismo fantástico da lei de Deus, porque, veja, nosso lar está numa zona umbralina, portanto, uma região em que os pensamentos não são lá essas coisas. Mas no núcleo da cidade, o André chega a dizer assim, eu nunca senti tanta paz nesse lugar. Já foi comentário nosso de outro capítulo. De onde vem essa paz? Acho que foi o próprio Lisas. É que nós temos um compromisso de não falar mal de ninguém. Basta isso, por exemplo, né? Já melhora o astral da cidade. Então, é um astral maravilhoso e eles estão no meio de um grande astral difícil. Por isso que, às vezes, uma família que mora num determinado prédio tem um astral bom naquele andar, naquele apartamento, e o resto do prédio não tem, porque a natureza prevê isso, a cada um segundo suas obras. É uma fantástica concepção do Criador. Aqueles que querem viver em harmonia terão harmonia. Bonito isso, hein? Américo, não é tão difícil a gente assumir um compromisso coletivo de não falar mais mal de ninguém mais, né? Eu acho que é possível, é viável isso. Vale um artigo aí do Orson Peter Carrara. Não falar mal de ninguém, né? É porque, no fundo, todos nós aprendemos com o erro. Tem gente que erra mais, tem gente que erra menos, mas não tem como não errar na Terra. Está certo que alguns têm grande responsabilidade. As suas decisões influem na vida de muitas pessoas, né? Então, quando isso acontece, o erro prejudica muita gente. Agora, não existe como alguém aprender, né, mesmo quem tem essa atribuição de dirigir uma empresa, um estado, uma cidade, não tem como. O sujeito só pode aprender através desse mecanismo. Se a gente estivesse naquele lugar, a gente talvez tivesse mais erros. Ora, então, por que eu vou criticar o outro? O outro tem o direito de errar. Às vezes, esse direito atrapalha o direito de outros. É por isso que a justiça divina, a justiça superior, dos espíritos superiores, a justiça de Deus, ela sabe exatamente quem é responsável e por quê, em que quantidade, porque nós não conseguimos medir isso. Muito bom você comentar isso, né? E o raciocínio cabe aí a quem fica cultivando a tristeza, a dificuldade para tudo, viverá na dificuldade, né? Viverá envolvido por tristeza. Da mesma forma, quem fica supervalorizando as doenças também sofrerá os danos. Porque estamos sujeitos à fragilidade da saúde, é verdade, mas há que se cultivar saúde, desejo de bem-estar, né? Não há nisto mistério, concluiu o nosso enfermeiro aqui. É lei da vida, tanto nos esforços do bem
como nos movimentos do mal. E em função desse raciocínio, Américo, tem uma frase destacada de grande importância, eu gostaria que você colocasse e a lesse também, por favor. Na realidade, são duas frases, nós invertemos, porque primeiro a gente deve falar do mal, para que a gente fale do bem em seguida, para que o bem reforce a importância, ou tenha a sua importância reforçada. Então, vamos lá. De toda assembleia de tendências inferiores em que o egoísmo, a vaidade e o crime predominam, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Qualquer assembleia que tenha propósitos inferiores, de ferir, atrapalhar, denegrir, vai realmente fornecer energia desse teor, né? Ao passo que das reuniões de fraternidade, esperança, amor e alegria, todos saem com fraternidade, esperança, amor e alegria, porque é da lei de Deus. É uma coisa fantástica. A gente recebe a nossa parte em seguida, imediatamente após a consequência de termos feito uma boa ou uma má reunião. Lei da vida, né? Imediata reação, imediato retorno. E aqui, Américo, na sequência do diálogo com Lísias, Lísias vai lembrar, né, referia-se ao governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. André está se referindo, e não Lísias, né? Mas, francamente, eu não tinha até então qualquer notícia desse último plano, que seria as trevas. O André conhecia bem o umbral, passou por lá, viveu na terra, mas trevas, ele pensava consigo mesmo, mas não seria as trevas, o próprio umbral, onde eu vivera, naquelas sombras densas durante anos consecutivos, eu que presenciei, diz André, nas câmaras numerosos desequilibrados de toda a ordem, recordando, né, que Lísias dera esclarecimentos tão valiosos, confiei-lhe, diz André, as minhas dúvidas, e André teve ali a resposta bem esclarecedora do Lísias, que eu deixo para você continuar, né? O André Luiz não era propriamente um espírito trevoso, né? Tá certo que algumas obrigações ele não cumpriu aqui na Terra, né? Mas ele não era propriamente um espírito trevoso, ao contrário daqueles que o são. E essas regiões, que eles chamam de trevas, né? E tem uma região adjunta que é próxima, que é a região do abismo, são esses espíritos que realmente produzem o mal com a intenção de prejudicar. Então, a maioria dos que passam pelo umbral, mesmo o umbral grosso, o umbral médio, o umbral light, como costumo brincar, são os espíritos que precisam perder certas ilusões que cultivaram aqui a preocupação com o domínio, com a riqueza, mas não aqueles que fazem o mal pelo mal. Por sinal, são esses os espíritos que fazem o mal pelo mal que vão ser convidados a contribuir com o planeta mais primitivo para ajudá-los, porque certamente vão levar a eles a contribuição tecnológica, os seus conhecimentos. E se quiserem fazer uma guerrinha também, pode ficar à vontade, né? Porque o que não falta lá é pedra, tacape, arco e flecha. Meu Deus do céu! Avião! Que coisa, né? Então, Américo, as trevas é a localização ali dos espíritos que fazem o mal pelo mal, são calculistas do mal, né? A grande maioria não é má, né, Américo? São criaturas, digamos, equivocadas e muitas vezes sem uma determinação no bem, mas não são criaturas voltadas ao mal, né? Como André se disse bem aí, André não era um espírito trevoso. Apesar do egoísmo, do orgulho que ele carregava, ele não era uma pessoa má. Enfrentou as consequências da sua indiferença, da sua omissão, do seu orgulho e por aí afora, né? Mas ele está um pouco espantado com essa questão das trevas, Américo. E perguntou ainda, né? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação nesse despenhadeiro, até porque o Lísias vai se referir que há uma espécie de despenhadeiro onde esses espíritos que perambulam pelo umbral e guardando essa vontade do mal, numa comparação figurada, cairiam num despenhadeiro de profundidade.
como se fosse um abismo por tempo indeterminado, por exemplo. Mas é uma linguagem comparativa, é claro. Esses espíritos ficam nessas regiões difíceis. Seriam regiões subcrostais, vamos dizer assim. Há alguma referência a esse tipo em outros livros da série André Luiz, maiormente no livro Libertação. Então, são regiões difíceis, que é uma maneira de isolar aqueles espíritos que desencarnam, que às vezes ficam comandando outros espíritos para que eles exerçam algumas atividades junto dos homens para atrapalhá-los. Às vezes, eles mesmos não conseguem sair dessas regiões. Aí eles acabam utilizando de espíritos perturbadores, que confiam neles e seguem essas diretrizes e fazem algum tipo de mal. Então, a gente não conhece detalhes, porque os espíritos não falam a respeito de tudo isso, exatamente para não colocar medo, né? Nós temos livre-arbítrio de agir nesse ou naquele sentido. Se nós não demos origem ao mal, nós temos a proteção correspondente, né? Então, quando a gente não arruma encrenca, a gente não tem encrenca para o nosso lado, mesmo vivendo num planeta de expiação e provas. E diante dessa indagação e até surpresa de André, diante de que Lísias vai responder, em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, o próprio Lísias comenta que nas esferas superiores as defesas são mais eficientes, portanto, imprimindo-se mais intensidade de culpa na falha cometida. Mas o André está conversando com Lísias ali, está questionando, está querendo entender. Ele falou, mas a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Aqui, no ambiente aqui do nosso lar, o ambiente acolhedor, aqui a gente toma conhecimento com a verdade, tem auxílio superior. Isso não é antídoto ao veneno da vaidade e da tentação que normalmente seduz os seres encarnados na Terra? É aí que o nosso Lísias aprofunda o assunto, dizendo que o problema da tentação é muito mais complexo, Américo. Sem dúvida. Por exemplo, o André mesmo teve uma experiência interessante, não foi no livro que nós estamos estudando, Nosso Lar, foi em outra obra. Eles passam numa região muito voltada aos desequilíbrios, aos desequilibrados do sexo, né? Talvez eles quisessem dar uma olhadinha para ver o que tinha lá, e o espírito que estava na direção falou, não entra aí não, se entrar aí você não sai nos próximos 100 anos, porque sabe que o sexo, quando desequilibrado, ele cria problemas para o espírito que está querendo fazer a sua ascensão. Então, porque eles não entrassem lá. Inclusive, o André foi proibido de entrar na enfermaria lá do Ministério da Regeneração, junto daqueles espíritos que foram resgatados nessas operações de resgate, né, e que têm uma ligação com o sexo, porque a tentação continua, né? Então, é bom tomar cuidado. Quem não tem ainda vacina para suas tentações, é bom tomar cuidado para não entrar num meio em que não está adaptado, né? Quando o André faz comentários sobre o ambiente divino e protegido, acolhedor de nosso lar, o Lísias faz uma observação muito importante para André, que na Terra também existem ambientes que podemos considerar divinos. Ele vai se referir que muitos homicídios e suicídios são cometidos à luz do luar, durante a noite, com o esplendor do luar ou das estrelas. Ele vai falar de paisagens exuberantes no planeta, acolhedoras, onde acontecem tragédias, onde acontecem desatinos de toda espécie, né? De confortáveis ambientes domésticos ou empresariais, muito bem estruturados, onde ocorrem manipulações de bastidores, desvios de dinheiro. Em toda parte, há a manifestação do livre-arbítrio no agir nesta ou naquela direção. Mas, mesmo assim, Américo, o André estava curioso. E você pode me dar uma ideia de onde ficam essas trevas? Aí foi muito interessante a resposta do Lísias. Há esferas de vida em toda parte, né? O vácuo que a gente sempre diz que existe, na realidade não existe vácuo, tudo é preenchido por energias ou matéria que desconhecemos, né? Hoje a ciência já tem notícia desse tipo de matéria, a matéria escura e também a energia escura, que somadas dão um número altíssimo.
A matéria visível é muito pequena, eu não lembro exatamente da percentagem, mas a gente pode colocar depois uma imagem aqui mostrando esse percentual, que já foi estimado, eu não digo que é preciso, mas já foi estimado pela ciência da Terra. A matéria visível é muito pouca, se a gente somar tudo que a gente enxerga de planeta, mesmo usando o telescópio, né, os telescópios da Terra estão adaptados a enxergar aquilo que o olho humano enxerga. Então, se a gente somar todos os planetas, todas as estrelas, todos os corpos, cometas, tudo aquilo que a gente enxerga no universo através do telescópio, também do olho humano, dá ali 3 e poucos por cento do universo, que tem muito mais coisa nesse espaço que é compreendido entre essas distâncias grandiosas entre um planeta e outro, entre um sistema solar e outro, entre uma galáxia e outro. Está tudo ocupado. Nós não sabemos nada do que acontece aí, mas está tudo ocupado, tudo tem função no universo. Não há nada inútil. Como você bem disse aí, que está no livro, inclusive, há esferas de vida em toda parte. Em tudo há energias viventes, e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. A gente tem que guardar uma observação dessa com muito carinho e cuidado, porque para pararmos para pensar nessa dimensão da vida, você falou nas distâncias grandiosas, né? E são mesmo distâncias incomensuráveis, que a gente não tem como, por mais que a gente coloque em números aqui, se a gente tivesse a oportunidade de percorrer essa distância, seria algo abismal, né? Abismal. E o Lísias faz uma explicação muito interessante aqui. Eu vou até ler o trecho, melhor do que eu falar. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você, dirigindo-se a André, situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecendo-se do nível para baixo. Meu Deus, Américo do céu! Inclusive, eles se referem às profundezas dos mares e ao interior do planeta. Tem gente em todo lugar. O Chico contou uma história interessante, Orson. Ele esteve, acho que foi ao Rio de Janeiro com uma família, né? E passou ali na orla marítima e, de repente, ele parou assim e ficou olhando. Nossa, que coisa linda! Os seres do fundo do mar vieram até a superfície. Ninguém estava vendo, só o Chico. Ele estava vendo aqueles seres, né? Porque tudo é habitado. O Criador não faz nada para ficar simplesmente para ser olhado, né? A grande maioria dos homens acha que só tem vida na Terra. A ciência não admite isso, mas ela precisa provar. Então, ela já admite a possibilidade, porque tem em 3 trilhões de sóis, né? de estrelas, né? Se tiver só meia dúzia de planetas em torno deles, tem uma quantidade absurda de planetas. E a ciência da Terra acha que só pode ter vida onde tem água e onde tem a atmosfera igual à da Terra, né? E, na realidade, tem vida em todo lugar, porque os corpos são estruturados pelos espíritos construtores para suportar aquela atmosfera, aquele ambiente. Então, tem vida em todo lugar no universo. O Criador não faz nada que não seja útil, né? Érico, você se referiu a esta visão do Chico aí sobre os seres do fundo dos mares que surgiram ali, que somente ele viu, e tudo isso sem falar na vida marítima, né? dos seres irracionais, dos peixes e toda forma de vida, inclusive das plantas marítimas no fundo dos oceanos, né? Que é outra vida, mas não deixa de ser vida também. E essa a gente conhece, né? A vida marinha a gente conhece, né? Pode conhecer tudo, mas conhece alguns exemplares, sabe mais ou menos como funciona. Mas ele está falando de seres que habitam o fundo do mar. Eu não sei se já estão na esfera humana, isso não fica claro, o Chico não falou, né? Ou se estão num estágio antes, né? O fato é que existem mais reinos do que a gente possa imaginar. E isso está escrito na obra de André Luiz também. Existem muito mais reinos do que a gente possa imaginar. Eric, quando eles fazem a observação para André sobre os círculos de vida para baixo da superfície do globo, ele está dando uma dica aí que as trevas devem se situar
para baixo, porque André está pensando somente da superfície para cima. Então, assim como tem fundo o mar, né? Tem gente morando lá, também tem na terra. Onde é material mais denso, também tem vida, né? Deve haver, a gente nunca ouviu falar, mas há essa referência aí nesse capítulo, né? Tem vida lá e a gente nem percebe nada. Inclusive, ele faz uma observação aqui que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago. A culpa realmente, Américo, é um grande obstáculo na libertação da alma, né? É algo que esmaga mesmo. Por isso que a gente tem que andar direito para não sentir culpa, né? Tomar cuidado com isso, porque na região umbralina que nós conhecemos, e que o livro nos fala, essa que começa aqui na superfície, há culpados, mas de coisas de erros que são comparativamente muito menores do que aqueles que estão lá no fundo, né, do abismo, vamos dizer assim, né? Então, existe vida estuante em toda parte e a culpa acompanha aqueles que fazem erros clamorosos, né? Então, é por isso que a gente precisa aprender que errar é humano. Agora, permanecer no erro, bom, isso aí não é razoável. Então, a pessoa que erra, sabe que está errando e continua errando, ela vai ter mais problemas, sem dúvida nenhuma, né? Concluindo quase o capítulo, Américo, o Lísias faz uma observação, uma comparação muito apropriada para esse nosso diálogo aqui. Ele vai dizer qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, os ideais superiores e as imperfeições, também o planeta, olha que interessante, eu adorei ler isso aqui, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. É muito bonita esta afirmação. Ele está usando aí uma linguagem figurada, ele talvez pudesse ter escrito com mais detalhes isso, mas ele não teve autorização. Por quê? Porque a revelação tem que ser gradativa. A gente primeiro tem que admitir essa possibilidade, para depois, eventualmente, os espíritos continuarem nos revelando coisas a esse respeito. Então, essa antecipação da visão dos seres marítimos, que não são os peixinhos, porque eles saíram do mar, né, eles apareceram, e a impressão que dá é que eles eram semelhantes, tinham alguma semelhança com o homem, e depois voltaram. E o Chico achou lindo isso, né? E alguém perguntaria assim, mas de onde ele tirou isso? Ele tirou da mediunidade fantástica de observar provavelmente vários planos, né? Chico tinha essa capacidade. E recentemente nós tivemos um filme aí que mostra o fundo do mar com seres, com lutas entre os seres, né? Esse filme, aliás, muito bem filmado, porque filmar com a ilusão de que se está embaixo da água é uma coisa muito difícil lá. O tal do Aquaman, assim como o Chico gostava muito da série Jornada nas Estrelas, e quem sabia disso levava fitas de vídeo da série, né, Jornada nas Estrelas, exatamente para o Chico assistir. E ele dizia, vocês pensam que isso aqui não acontece? Isso acontece, sim. Por quê? Existem inúmeras humanidades, todas elas em estágios diferentes, uns acima, outros abaixo do estado da humanidade terrestre, onde essas coisas acontecem. Muito bom você dar esse exemplo, fazer essa comparação, essa lembrança tão didática. E o próprio Lísias aqui, aproveitando-se que André houvera sido médico quando esteve na Terra, vai dizer para ele, você sabe como médico que foi, médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo, quer dizer, o senso de direção. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais. O senso diretivo, ele é espiritual, na essência. Por isso, quem estima viver exclusivamente nas sombras, essa expressão viver exclusivamente na sombra, cabe tanta coisa aqui, Américo, embotará o sentido divino da direção. É disso que a gente tem que se libertar, viver com as sombras. Aí está incluída a mágoa,
a ausência do perdão, a vingança, a leviandade, e toda essa série de questões que ainda assombram a vida humana. E também a gente não entende muito bem, porque está bem figurado isso aí, um sentido de direção. O que é isso? Que mecanismo é esse que regula tudo isso? Nós não sabemos, mas há pistas, nós podemos investigar, a ciência pode investigar exatamente o que significa isso. Com o tempo a gente vai descobrindo, né? E esses textos de André Luiz, embora hajam pistas, como você disse, ajuda a gente a entender tudo isso. Então, o capítulo conclui com uma frase final, aqui um parágrafo final. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo. Quer dizer, o cultivo do mal já é um abismo, e vai atrair o abismo a cada um de nós, que chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Daí, Américo, ninguém deve ficar com medo disso, mas é o cuidado para viver com dignidade, com decência, o cuidado que precisamos ter para viver. Esse é um convite a todos nós, né? Todos nós somos sujeitos a quedas, né? Isso fica bem claro no capítulo, mesmo estando na vida espiritual, mesmo morando numa colônia até acima da colônia do nosso lar, aí fica bem claro, o espírito pode cair, ele pode se rebelar, né? Então, há referências bíblicas em relação a isso também. Então, é bom tomar cuidado, todos nós precisamos cuidar disso, buscar a vida reta e adequada, cumprindo aí minimamente as nossas obrigações, as nossas tarefas, fazendo o nosso melhor. A gente está lendo o livro de André Luiz, Nosso Lar, e essas considerações finais feitas pelo Américo aqui nos faz lembrar a orientação evangélica sempre trazida por Emmanuel nos comentários que faz dessa direção no sentido do bem, do respeito, da compreensão, do amor que possamos ter uns pelos outros, pela própria vida e até por nós mesmos. Não é uma tarefa fácil, exige treinamento, exige constância, disciplina, mas por isso que estamos aqui, Américo, até eu e você lendo aqui, estamos falando primeiro para nós mesmos e dividindo com quem está nos ouvindo e vendo. O Emmanuel tem até uma frase muito bonita, a gente pode colocar aí para ilustrar, porque ela já está ilustrada. O bem que nós realizamos será nosso advogado em qualquer lugar. Então, gente, vamos achar um jeitinho de fazer o bem à nossa volta, viu? Porque é o melhor advogado. Essa frase é muito conhecida, muito famosa, né? E muito apropriada realmente, né? Parece-nos, Américo, que uma frase dessa, se a gente lê ela ao inverso, toda vez que a gente tiver vontade de prejudicar alguém, é melhor a gente não fazer. É melhor a gente não fazer, porque é compromisso que deverá ser reparado mais tarde. Isso não é ameaça, isso não é para amedrontar ninguém, é apenas uma consciência de que a vida é lei de amor, né? E isso inclui esta direção no bem. Procuremos não lesar ninguém. Se tivermos a oportunidade de fazer, façamos o bem, sempre. Muito bem, Américo. Depois de um capítulo com o nome Trevas, nós temos um capítulo diferente a semana que vem, né? O capítulo 45 tem um assunto que eu e você particularmente, e muitos dos nossos telespectadores aqui adoram, gostam muito, no campo da música, Américo. Será que você vai ter que pôr um fundinho musical aí na gravação, na edição do capítulo? A gente precisa tomar cuidado com música, sobretudo se ela tiver uma autoria, né? Porque colocou no YouTube, tem uma autoria, o YouTube tem um robozinho lá que reconhece a autoria e tira, né? Então, talvez a gente não possa usar isso aí, mas eu gostaria muito. Alguma música dos grandes clássicos aí, com mais de 100 anos, talvez, como você fez aquela vez que pôs o Tchaikovsky, né? Isso ficou muito bonito aquele capítulo. Isso é possível. Talvez a gente possa pensar numa musiquinha de fundo aí para falar sobre o campo da música. Que coisa boa, né? No campo da música. Então, semana que vem, capítulo 45, voltamos com os estudos da obra Nosso Lar. Muito obrigado a você
e até a próxima semana. Olha, está chegando o final do livro, hein? Logo estaremos juntos aí, depois do final do livro, ao vivo com vocês, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo canal. Até lá! Até lá.